Olá, meus amigos e amigas da Paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança. Nós estamos aí celebrando o mês da Bíblia, o mês de setembro. Vocês foram acompanhando durante todo o mês também algumas reflexões e também orações sobre o livro que esse ano nós estamos lendo. Eu gostaria de partilhar com vocês nesse dia sobre a origem e a formação da Sagrada Escritura, alguns indícios e também as evidências históricas do nascimento da Palavra de Deus, né? O período, então, histórico da formação da Bíblia situa-se entre o ano 1100 a.C., ou mais ou menos 1200, até o ano de 100 depois de Cristo. Provavelmente a mais antiga parte da Bíblia escrita é o Cântico de Débora, que se encontra lá no livro dos Juízes, capítulo 5. Quando os hebreus chegam na terra de Canaã, já havia lá na terra um desenvolvimento de uma literatura local, como, por exemplo, o alfabeto fenício, no qual se derivou também o próprio alfabeto hebraico, que já existia lá no século XIV a.C. Os judeus chegaram lá por volta do século XIII a.C. Outro documento que é muito importante para a gente lembrar é o calendário de Gesé, que data mais ou menos do ano 1000 a.C. É uma indicação de datas para o uso dos agricultores. É um documento muito antigo, encontrado também na Palestina. Outro documento também muito antigo é o sarcófago do rei Airã, que contém uma inscrição, e ali foi encontrado no século XIV ou XV a.C., em Biblos. Há também ainda algumas tabuletas encontradas em Ugarat, nesse lugar, em 1929, onde estão escritos poemas semelhantes aos Salmos, muito parecidos, datando do século XIV ou XV a.C. Além desses documentos, nós temos também outros que são documentos provando que já havia uma escrita lá na Palestina antes dos hebreus chegarem lá. É a inscrição do túmulo de Siloé, 700 anos antes de Cristo, explicando como foi feito. Os Ostracon de Samaria, onde também há uma espécie de carta diplomática, onde tem documentos que provam a continuidade de uma atividade literária. Em Juízes, capítulo 8, 14, o autor bíblico descreve um acontecimento ocorrido mais ou menos no ano 1100 a.C. E em que língua foi escrito esse fato pela primeira vez, na época em que aconteceu? Provavelmente no alfabeto fenício, ou seja, um alfabeto pré-hebraico, a qual a Bíblia também fora escrita. Obrigado pela participação de cada um de vocês e também pela acolhida dessas origens e formação da Sagrada Escritura. Um abraço, fiquem em paz.